Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi e eu tô aqui com as minhas colegas Manuela e Júlia e a gente vai conversar um pouquinho nesse podcast sobre é, os projetos de futuro e a perspectiva de entrada no mercado de trabalho de jovens e adolescentes e como isso aparece subjetivamente para esses jovens. A gente vai articular a nossa temática com uma entrevista que a gente realizou com uma funcionária de um instituto que acolhe jovens em situação de vulnerabilidade social. E nessa entrevista a gente conversou um pouco com ela pôde contar um pouco para a gente sobre como essa questão do futuro e da perspectiva aparece para esses jovens lá dentro. Então, eu acho que na entrevista a gente buscou articular também, acho que como tudo que a gente vem estudando, assim, a questão do desenvolvimento nessa fase da vida, jovens adultos, adolescentes, e a gente quis trazer a temática de essa construção ou esse planejamento de uma construção de um futuro, mas a gente quis partir do entendimento de que isso não se dá igual para todos os jovens. Então a gente quis trazer a partir desse atravessamento das condições socioeconômicas que são diferentes, né, para cada juventude, e como que isso atravessa não só quais perspectivas eles podem ter, mas também sobre como é o sonhar para esses jovens, assim. Então, com o que eles sonham, o que eles acreditam que eles podem ter para eles mesmos. Eu acho que na entrevista que a gente fez com essa educadora, ela trouxe muitos elementos que... Bom, ela trouxe muitos relatos, na verdade, do que ela observa lá no Instituto e como muitos jovens, às vezes, desistem ou nem tentam construir uma carreira e seguir nos estudos, assim, e fazer cursos, porque eles acreditam que eles não vão conseguir mudar a própria realidade e sair dessa condição socioeconômica de vulnerabilidade social. Então, como que isso por si só já é o suficiente para cercear e limitar e estreitar esse sonhar, né? Assumindo que o sonhar seja, enfim, uma perspectiva de futuro que dê um sentido ao presente. Então, eu acho que esse presente dele já está muito encerrado nessa própria condição, o que já é suficiente para limitar, assim, e como que isso... Enfim, é trabalhado nesses institutos e deve ser trabalhado nas escolas e... Enfim. Acho que a gente parte de uma ideia, assim, de um questionamento que é como os institutos podem ser dispositivos potentes para trabalhar em um projeto de futuro que inclua tanto a singularidade dos adolescentes, ao mesmo tempo que possibilita ir além das suas determinações sociais. Então, a gente pegou dados do IBGE de 2023, de jovens de 15 a 17 anos, em que 81% desses jovens só estudavam nessa idade, enquanto 11% só trabalhavam. Só que esses números eles se invertem quando a gente pensa em jovens de 18 a 24 anos. Então, como pensar o projeto de futuro sendo feito nesses institutos com adolescentes de 15 a 17 anos que perdure a ponto de que tenha, de fato, um impacto significativo quando eles crescem? Eu não sei, acho que a gente pensa um pouco como inverter essa lógica, assim, como que os dispositivos podem ser potentes para a gente inverter essa lógica. De que, se então, quando eles têm 15 anos, 81% dos jovens só estudam, como que isso muda quando eles têm 18 a 24 anos para que o estudo fique muito, muito menor, tipo, fica muito menos significativo e fica um trabalho. Só que esse trabalho, ele é precarizado. Não tem vínculo com o estudo e trabalho ao mesmo tempo e fica só no trabalho precarizado, assim, que não é, enfim, CLT, registrado na lei, enfim, que não está protegido, um trabalho protegido. Acho que isso que é importante, porque esses jovens vão caindo em lugares que não têm proteção. Eu acho que ela trouxe também uma coisa, essa perspectiva e a diferença também em aquela coisa de emprego versus carreira, né? Tipo assim, não existe um planejamento de uma construção de carreira, simplesmente porque também eles buscam por necessidades da família, necessidades econômicas, em como suprir essas necessidades imediatas, assim, de tipo, ela mesma disse, tem jovens que preferem trabalhar, um trabalho uberizado, precarizado, sem registro nenhum e trazer R$300 para casa no fim do mês, do que investir num estudo que ele não sabe onde vai dar, não sabe se vai ter oportunidade de emprego, não sabe se ele só está perdendo tempo e gastando tempo e sendo tempo dinheiro, né? Acho que essa lógica do tempo e dinheiro, infelizmente, é uma coisa que permeia, assim. E aí,
sei, pensando em todo esse contexto, acho que se faz urgente a presença de um projeto que seja capaz de engajar esses jovens para além das suas determinações sociais. Então, como manter esses jovens sonhando? Que linguagem a gente vai usar com esses jovens para construir um projeto de futuro em que, de fato, seja concreto e potente? Porque eu acho que também, quando a gente conversou com a moça do Instituto Ana Rosa, a perspectiva que a gente teve também foi de profissionais frustrados e cansados. E acho que isso acontece mesmo. Então, como trabalhar tanto as frustrações dos profissionais quanto a dos jovens, que têm uma maior evasão desses cursos técnicos? Então, é um pouco pensando como transformar essa lógica. E para isso, acho que a gente destaca o papel da educação, que tem um papel fundamental de alargador de oportunidades e que é um dispositivo que precisa estar vivo. E acho que só desse dispositivo estar vivo, a construção de projetos de futuro que vem nele já é outra. Por isso a preocupação também com os profissionais. Bom, durante o nosso trabalho e durante as nossas discussões, a gente percebeu que a gente estava com uma certa insegurança, um certo receio de acabar tornando o debate superficial e simplificado demais e acabar caindo sobre um discurso que acabaria por ser meio meritocrata e que a gente rechaça completamente, de que basta você querer sonhar que você vai ser que você vai poder, né? Tipo assim, querer é poder, sonhar como se fosse algo simples e a gente sabe que a realidade não é assim. É claro que tem determinantes sociais, mas o que a gente queria era justamente tornar viável a possibilidade de sonhar e não como se isso fosse algo... Eu acho que entender essa coisa do sonhar, assim, como não algo suficiente, não algo solto, sabe? Tipo assim, todo mundo sonha, então tá todo mundo igual. Eu acho que a gente não pode ignorar a questão justamente desses atravessamentos que a gente estava falando, dos determinantes sociais e que, como isso também é atravessado por outras questões que não cabem só à educação também. E principalmente a gente sabe que a gente não pode falar de educação, e principalmente para uma juventude vulnerável, sem trabalhar políticas públicas. Então, seria importante que o foco seja entender as diferentes juventudes que existem dentro da adolescência, que é muito grande, assim, as diferentes histórias de cada um, mas pegar essas juventudes. Então, o que da singularidade desses sujeitos que estão em vulnerabilidade social pode ser usado como ferramenta para que, então, se construa um projeto de vida concreto. Acho que é isso que a gente sente falta quando a gente fala de projeto de vida e determinações sociais. Pra gente não ir justamente no lugar que o Davi estava falando, de meritocracia ou de sonhar como se fosse muito fácil, é importante que a gente chegue na concretude das coisas. E para isso é importante analisar a juventude dentro de um contexto social. Então, pensar em políticas públicas, esses adolescentes no trabalho, no mercado de trabalho, com segurança. Eu acho que a ideia de ter políticas públicas é justamente trabalhar junto delas. Também, se elas não existem, a educação sozinha não pode salvar o mundo. Até porque é interessante pensar a educação como um projeto de política pública, não algo distante. Então é isso, gente. Então a gente pode começar a pensar em alternativas para que a educação não trabalhe a favor de uma lógica neoliberal que aliena o sujeito dessa própria condição. A partir disso, a gente pode pensar em métodos ativos, retomar o Paulo Freire em metodologias ativas, para que eles possam fazer parte dessa construção, a partir da conscientização de qual que é a realidade que está se colocando para eles, que está se concretizando aí. O que a gente faz a partir dela? Então, é um olhar diferenciado e singular para cada juventude, para cada contexto dessa juventude. Acho que para ter uma ideia de que eles possam olhar para isso e entender que eles podem mudar, assim, se transformar. É uma educação a partir da transformação, e acho que para isso que é importante retomar o esperançar, assim, que o esperançar parte um pouco dessa ideia de que a partir do momento que a gente se conscientiza sobre algo, entende a realidade concreta que a gente está, como fazer para transformar isso? Então, os adolescentes e a instituição, assim, tem essa camada política. Para a gente ir amarrando, acho que isso que a Júlia falou é importante, a gente a gente ajudar essas pessoas, esses jovens, a reconhecerem a condição e a realidade material que eles têm
e potencializar essa realidade para aproximar eles da possibilidade de sonhar e trazer eles para esse processo, tornar esse processo ativo. Acho que essa participação no entender, e aí a partir do entender a sua própria realidade social, principalmente, em como agir em cima disso e como, sim, é uma possibilidade de sair disso e transformar essa realidade. E o pontapé disso, acho que seria a utilização dos temas geradores, que relacionam as vivências dos alunos e estimulam discussões significativas. Então, eles partem do próprio contexto para construir algo. Não é necessariamente de um imaginário vazio que eles estão tentando construir e narrar todo um sonho. Eles partem justamente da realidade. Então, aí o sonho não se perde, porque ele não vira algo só imaginário e fantasioso, ele vira algo concreto. Então, a partir da concretude, como que eu posso sonhar? Sim. E acho que trazer os jovens para a própria realidade, entendendo qual realidade que eles vivem, abre caminhos para que eles possam pensar a partir dela, e não distante dela, não descolado. Acho que o trabalho é esse, é não descolar os sonhos dos determinantes sociais. E que os jovens não façam isso, nem as instituições. Sim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Foi com muito orgulho, muito trabalho e muita leitura que a gente trouxe esse material aqui para vocês. Muito obrigada pela atenção.